Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu estou gravando este vídeo no dia 31 de outubro de 2022. Neste ano, especialmente neste mês, em outubro, nós nos deparamos com assuntos envolvendo a política, o jornalismo, a mídia e a censura. E eu quero pegar um gancho a respeito deste tema censura e compartilhar com vocês a seguinte pergunta. Nós somos censurados no movimento espírita? Eu acho por demais importante compartilhar com vocês essa pergunta e eu quero desenvolver a minha reflexão, primeiramente lembrando daquilo que disse Alexandre no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 8º, intitulado No Plano dos Sonhos. Logo no início desse capítulo, André Luiz, ele recebe a seguinte explicação do instrutor. Abre aspas. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Eu quero pegar esta fala do instrutor Alexandre para relembrar que nós precisamos, nas casas espíritas, nos centros espíritas, aprimorar a arte de conhecer e procurar, através do estudo e do compartilhamento de conhecimentos, dotar todos aqueles que participam da casa espírita de conhecimentos mais construtivos. E precisamos ser objetivos, sérios, incisivos. E eu quero me socorrer também das palavras de Sertório, dirigida também a André Luiz, onde o Espírito diz que nós precisamos aprender a não nos arriscarmos a sentimentalismo doentio. Pelo que eu pude traduzir, pelo que eu pude ler, a minha interpretação é no sentido de que nós precisamos ser objetivos, práticos e procurar sinceramente aprender, e que não sejamos superficiais e debilitados nesta proposta de conhecimento. Precisamos ser corajosos. Precisamos ter a coragem para enfrentar a necessidade de conhecer toda e qualquer ciência e filosofia, todo e qualquer assunto a fundo. Precisamos nos empreender desse propósito de estudar. Estudar e estudar cada vez mais. Nós precisamos lembrar do livro O que é o Espiritismo. Relembremos as palavras de Allan Kardec e que destaco neste momento, compartilhando com vocês. Abre aspas. Ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Ninguém pode ser bom juiz? Ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora de sua competência. E eu penso que, de nossa parte, ora, se os temas espíritas, eles se entrelaçam com outros setores do conhecimento, se os temas espíritas, os assuntos espíritas interagem com as demais ciências, como nós nos achamos no direito de interditar o estudo de outras obras, de outras ciências, do conhecimento filosófico? Nós não podemos interditar, nós precisamos a cada vez mais nos empreender, nos alimentar, cada um de nós, o propósito de conhecer.
procurar entender, conhecer as demais ciências, como, por exemplo, psicologia, até mesmo alguns assuntos no tocante à ciência da medicina, a respeito da neurociência, para, através desse conhecimento, através de um estudo apurado, tornarmos-nos competentes e, assim, percebermos cada vez mais a profundidade e a grandiosidade das lições trazidas pela espiritualidade, até mesmo através das mãos abençoadas de médiuns como Chico Xavier, Carlos Bacelli e tantos outros. Todavia, o que nós percebemos é que, no movimento espírita, nós somos até mesmo censurados. Eu creio que você já tenha se deparado até mesmo com presidentes de casas espíritas, de centros espíritas, que proíbem o estudo de outras ciências, de outras obras, de obras psicografadas, por exemplo, por Carlos Bacelli, e pasmem, proíbe até mesmo o estudo de obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, circunscrevendo, em alguns casos, o estudo apenas das obras codificadas por Allan Kardec. Isso não é censura? Ao presidente de uma casa espírita não cabe a tarefa de promover e de fomentar o conhecimento e, por exemplo, conhecendo cada vez mais os demais ramos, entrelaçando conhecimentos dentro da casa espírita, nós adquiriremos conhecimentos mais proveitosos e até mesmo que serão úteis no exame, até mesmo na crítica desta ou daquela obra. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu já vi muitos irmãos nossos que se afastaram da doutrina espírita, não se dizem mais espíritas por conta de certa hipocrisia e até mesmo de censura nas casas espíritas, mas eu digo bem claro, eu não me afasto da doutrina espírita. Eu não deixo de ler as obras de Allan Kardec, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Eu não me deixo de ler outras obras dos demais ramos da ciência, pois o conhecimento científico, até mesmo o conhecimento da ciência do direito, que é a minha especialidade, cada vez mais me torna hábil para entender o ensino mais aprofundado do que os espíritos nos trazem. Eu não me afasto da doutrina espírita, muito embora muitos espíritas, até mesmo diretores, presidentes de casas espíritas, eles interditam, eles colocam um obstáculo ao debate. E eu digo, o espiritismo representa o alicerce de minha vida, mas nada me impede de me afastar do movimento espírita, onde pululam muitas pessoas preocupadas em satisfazer o seu ego e que falam alguns sobre assuntos que não conhecem e, pior, tornam-se almas imaturas como censores a ponto de interditar o debate. Uma palavra para você que me assiste. Cuidado com a casa espírita que você frequenta, porque talvez sairás de lá, até mesmo depois da morte, muito pior do que quando você a visitou pela primeira vez. Sigamos o conselho do instrutor Alexandre, busquemos qualidades essenciais, conhecimentos construtivos, aprimoremo-nos cada vez mais através do conhecimento, lendo, aprofundando-nos em outras ciências, até mesmo para que nós possamos analisar e criticar toda e qualquer obra, principalmente a dos pseudo-sábios, alguns que dirigem centros espíritas. Como diz Allan Kardec, o espiritismo é uma questão de crença pessoal, que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. O trabalho nos compete. Procure uma casa espírita, um centro espírita, onde as pessoas estão imbuídas em conhecer, em estudar, aprofundar, compartilhar conhecimentos entre pessoas que às vezes são
especializados num determinado ramo do conhecimento, e assim, através do conúbio de ideias, de conhecimentos, nós possamos cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento. Eu sinto com pesar que muitos irmãos meus, amigos, se afastaram do movimento espírita e das casas espíritas por conta desta censura e por conta da hipocrisia, desta egolatria. Se nós queremos conhecer, vamos estudar cada vez mais a doutrina espírita. Eu sei que quando a gente fala assim, nós somos levados até mesmo a criar uma barreira, porque quando nós criticamos e convidamos a todos ao conhecimento, as pessoas às vezes alimentam um certo receio em nos convidar para palestrar aqui ou ali, mas eu não tenho preocupação. Um dos motivos de eu abrir esse canal é um motivo, é uma oportunidade, é uma justificativa, é um combustível para que eu possa levar para vocês a leitura que eu faço. E se algo não lhe convence e se neste ou naquele setor eu me encontre equivocado, você precisa, através do estudo e do aprofundamento, criticar, chegar à sua própria conclusão e afastar peremptoriamente da idolatria e do fanatismo. Que Jesus Cristo nos ajude sempre, que Deus nosso Pai continue nos abençoando e que nós possamos aproveitar a nossa encarnação para a nossa ascensão espiritual e que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. Fiquem com Deus.